Na ficção científica não é incomum vermos histórias sobre guerras, seja a guerra de um indivíduo contra um sistema em uma sociedade, uma guerra política entre a liberdade e o autoritarismo, ou a guerra pela sobrevivência dos humanos contra inimigos mortais e sem remorso. Mas em 1985, um filme contou uma história de guerra um pouco diferente. O que acontece quando dois inimigos mortais se encontram frente a frente e aprendem a respeitar e até amar um ao outro. Inimigo Meu, um grande clássico das tardes da TV aberta aqui no Brasil, é um filme com uma história fascinante sobre uma guerra intergaláctica entre humanos e uma raça conhecida como os Dracs, reptilianos que também estão se expandindo pela galáxia. E quando dois soldados dessas facções em guerra precisam se unir para sobreviver, aprendemos uma importante lição sobre tolerância, empatia e amor, até mesmo entre inimigos. Inimigo Meu é um filme que ficou esquecido por muitos, dos fãs aos estúdios, mas é uma das obras mais charmosas e até mesmo mais corajosas dos anos 80, e que sem dúvida merece ser relembrado como um verdadeiro clássico sci-fi. E é por isso que eu estou aqui hoje, para explorarmos um pouco mais sobre essa relação entre humano e um Drake, que nos mostra que é possível ter esperança para o futuro. Com atuações fantásticas e com uma atmosfera que faz uma grande homenagem aos filmes B da ficção científica dos anos 50, Inimigo Meu merece o seu lugar no Hall da Fama da ficção científica, e ele é lembrado por muitos fãs do gênero. Tanto é que esse tema foi escolhido pelos nossos apoiadores, que podem votar e escolher alguns dos temas que a gente comenta por aqui. Você pode se tornar um membro ou apoiador do Central Pandora e ajudar a gente a levar entretenimento para todas as galáxias. Ou então você pode continuar acompanhando o nosso canal e se inscrever para continuar recebendo muitas informações sobre os vários universos da ficção científica. E tão impressionante quanto a história do filme é a história por trás dele, que inclui um autor com recorde de premiações e até mesmo uma versão completamente diferente do resultado final e que foi perdida para sempre. Como quase toda a grande história da ficção científica nos cinemas, a origem de Inimigo Meu veio nas importantes revistas sci-fi. Inicialmente lançado como uma novela, Inimigo Meu foi publicado na edição de setembro de 1979 da Isaac Asimov Science Fiction Magazine, e a história foi escrita por Barry Longear. Entre os leitores da ficção científica, ela acabou sendo um estouro, e o sucesso não deixou de ser notado. No final de 79, Inimigo Meu venceu um prêmio Nebula de melhor história sci-fi do ano, e em 1980 ganhou o Hugo Awards, também por melhor história. Mas o interessante é que o destaque que a novela recebeu ajudou Longear a ganhar o prêmio John Campbell de melhor novo autor, fazendo dele o único autor a vencer um Hugo, um Nebula e o prêmio John Campbell ao mesmo tempo, marca que só foi repetida em 2018 por Rebecca Roanhorse. Com uma história tão premiada, não demoraria para que Inimigo Meu fosse adaptado, principalmente em um mundo pós-Star Wars, onde o interesse pela ficção científica espacial estava no seu auge e todo mundo queria embarcar nessa onda. Uma das partes mais interessantes de Inimigo Meu está justamente na sua pré-produção, que foi bastante tumultuada. Após comprar os direitos de adaptação, a Fox começou as filmagens em 1984, com a escolha de Dennis Quaid e Louis Gossett Jr. nos papéis principais e Richard Loncrane na direção. Quaid é um ótimo ator e ele tinha mandado muito bem em filmes recentes como Os Eleitos e A Morte nos Sonhos. Já o outro protagonista, Louis Gossett Jr., não só era um grande ator, como na época era um veterano do cinema e já tinha até mesmo ganhado um Oscar de melhor ator coadjuvante por A Força do Destino. Ele aceitou o papel justamente porque nenhum outro ator queria, já que eles afirmavam que era impossível atuar com tanta maquiagem e com lente nos olhos. Gossett então viu no personagem a oportunidade de se desafiar como um ator clássico, mostrando sim que é capaz de atuar mesmo com tanta maquiagem. Felizmente a escolha dos atores foi muito bem acertada, afinal, os protagonistas são o ponto alto do longa, e provavelmente Inimigo Meu não funcionaria sem a energia dos dois. Your Mickey Mouse is one big stupid dope. E vale a curiosidade que Quaid e Gossett já tinham dividido a tela em outro clássico do cinema, por motivos errados, Tubarão 3D. As gravações iniciais foram realizadas em estúdios em Budapeste e com gravações de exterior na Islândia, mas depois de 3 semanas de gravação, os produtores estavam completamente insatisfeitos, tanto com a maquiagem do alienígena, que disseram ser muito borrachuda, quanto com as cenas exteriores na Islândia, que não pareciam nem um pouco um planeta diferente da Terra. Shit.
What do you mean, shit? No, solid. A produção então foi pausada com a possibilidade de cancelamento total do filme. Por causa do contrato de Quaid e Gossett, cancelar o filme sairia muito mais caro do que tentar salvá-lo. Então a produção começou a procurar um diretor que pudesse terminar o que foi começado, com David Lynch e Terry Gilliam sendo cogitados, dois diretores brilhantes, mas que não combinam nem um pouco com a atmosfera de Inimigo Meu. Então a produção tentou oferecer o projeto para Wolfgang Petersen, que já tinha feito bastante barulho e foi consagrado pelo Das Boot, de 1981, mas ele não demonstrou interesse no projeto porque não queria fazer ficção científica Star Wars. E ele tinha certeza que ia odiar Inimigo Meu, mas depois de ler o roteiro ele percebeu que não era só mais uma cópia dos outros filmes de ficção científica da época, e que era algo mais profundo do que parecia, e ele acabou se apaixonando pela história. Mas ainda tinha um problema: Petersen estava dirigindo a história sem fim. Ainda assim, os produtores acharam que valia a pena manter a produção pausada até que ele terminasse esse trabalho. Quando a produção voltou, Petersen não gostou de absolutamente nada do que tinha sido feito e todas as gravações sob o comando de Lon Chaney foram descartadas. Petersen começou o filme do zero e até ganhou um novo orçamento. E a produção foi para Munique para as partes de estúdio, reaproveitando parte do que tinha sido feito para História Sem Fim, e as cenas de exterior foram para as Ilhas Canárias, próximas da costa do Marrocos, um ambiente muito mais alienígena do que a Islândia. Com isso, o filme, que começou com um orçamento moderado de 17 milhões de dólares, acabou custando quase 30 milhões, mas depois de tanta confusão, finalmente começou a gravação do filme que a gente conhece hoje. Inimigo Meu, tal como a história original, mostra um possível final do século 22, onde as sociedades da Terra aprenderam a viver em paz e começaram a colonizar o sistema solar e o resto da galáxia. Mas nós não estávamos sozinhos e outra sociedade também estava colonizando o espaço, incluindo alguns dos quadrantes mais ricos do setor. A guerra então era inevitável. O filme começa com Willis David, membro da Aliança Bilateral Terráquea, ou BTA, engajando em um combate contra um grupo de naves Drak próximo da atmosfera do planeta Faerine 4. Essas sequências de combate no espaço, apesar de curtas, são bem feitas, o que não é surpresa, afinal foram feitas pela Industrial Light and Magic. Sim, a mesma de Star Wars. Após o combate, a nave Drak e a nave de Will caem no planeta desconhecido, com o parceiro de Will morrendo durante a queda, o que faz o piloto querer se vingar do seu inimigo mortal. E é justamente nesse ponto que temos uma frase que chama bastante atenção. It's funny, but I'd never actually seen a Drak. Will é um inimigo mortal dos Draks, ele odeia essa raça, mas nunca nem sequer viu um de perto. Essa é uma das primeiras mensagens anti-guerra de Inimigo Meu, a realidade de um conflito onde dois lados se odeiam, onde pessoas nascem e aprendem a odiar um ao outro sem nenhum motivo verdadeiro, apenas por causa da guerra. Quando ele escreveu a novela, Longyear se inspirou bastante na relação do conflito Palestina e Israel, mas a verdade é que essa é uma dinâmica que funciona para vários outros momentos da história humana, incluindo o período da Guerra Fria, que era bastante relevante na época que o filme foi lançado. Após encontrar a cápsula de fuga Drak, Will finalmente encontra com o seu inimigo mortal cara a cara, que acaba conseguindo capturar o humano por causa de uma armadilha em sua nave. E a maquiagem do Drak é surpreendente e envelheceu muito bem. E isso é muito mérito de Chris Wallace, que não só é conhecido pela maquiagem e efeitos especiais desse filme, como também pelos efeitos de A Mosca, outro clássico da ficção científica, e por ter criado os Gremlins. Louis Gossett Jr. também merece muito crédito por quanto o alienígena é impressionante, tendo estudado ginástica para desenvolver os movimentos do Drak, além de conseguir fazer os efeitos na voz sem a necessidade de efeitos de pós-produção. E é depois desse encontro que temos as primeiras interações entre os inimigos mortais, primeiro aprendendo o nome um do outro, com o Drak revelando que o seu nome é Jeriba Shigan. E é a partir desse momento que o filme toma um rumo que ele vai seguir até o final. É um processo de humanização ou drakinização dos dois personagens pelo ponto de vista dos seus opostos, algo que nem todo mundo esperava de um filme assim na época, e provavelmente o que fez ele ser tão difícil de ser vendido para o público mainstream. Com o ambiente hostil de Faerine 4, eles logo percebem que precisam aprender a tolerar um ao outro para conseguir sobreviver, e a simples diferença entre saber o nome um do outro e olhar olho no olho é o suficiente para David não ter mais coragem de matar Jeriba a sangue frio quando ele tem a oportunidade, e Jeriba até mesmo salva David de uma das criaturas hostis do planeta. Tudo isso porque ele começou a respeitar o seu companheiro de outra espécie, mesmo que ele não admita. Maybe I need to look
at another face, even as ugly as yours. A relação dos dois começa a estreitar, justamente quando a barreira da comunicação começa a ser quebrada, e principalmente quando começam a perceber que a cultura de ambos não é assim tão diferente uma da outra, mesmo que os professores da Terra e os professores de Dracon sejam diferentes. Darwish, you learned this from great Drac teacher Chismar. No, from Mickey Mouse. Durante o decorrer do tempo em Fire Emblem 4, a amizade entre os dois continua a crescer, não só respeitando cada um como indivíduo, mas aprendendo a respeitar a cultura um do outro, com David até mesmo decidindo aprender a língua Drac e a ler o livro sagrado Talman, que traz a mensagem principal de compreensão e compaixão que é tema do filme. One receives evil from another, let one not do evil in return. Algo que tentam ensinar os humanos há milênios. I've heard all this before. In the human Talmud. Of course you have. Truth is truth. O filme ainda traz uma outra surpresa quando é revelado que Jeriba está grávido, já que os Dracs se reproduzem assexualmente quando a hora chega. Durante a gestação, Jerry faz questão de aprender sobre a linhagem de Will, sobre seus pais e seus avós, e também faz questão de ensinar sobre a sua linhagem de Jeriba e os seus 170 antepassados. Infelizmente, Jeriba acaba morrendo durante o parto, uma mudança bem grande na estrutura do filme, mas que é importante para mostrar o quanto Will aprendeu a valorizar não só Jerry, mas toda a sua espécie e cultura, porque muito mais do que sobreviver junto de seu amigo, ele agora tem que cuidar da continuidade da linhagem daquele que um dia foi o seu maior inimigo, até mesmo prometendo levar a criança, que se chama Zamis, para o planeta natal Dracon e apresentá-lo ao conselho para que ele se torne parte daquela sociedade. E é interessante ver como David faz questão de não só ensinar a cultura e língua Drac para Zamis, mas também lembrá-lo da importância da sua espécie, mesmo que ele se sinta diferente ou inferior ao seu tio. As interações entre Zamis e Will são tão incríveis quanto os momentos entre Will e Jerry, algo que é ajudado pela interpretação de Bumper Robinson, que atuou muito bem como pequeno lagartinho, mesmo com tanta maquiagem e tendo apenas 11 anos de idade na época. Até esse momento, Inimigo Meu é um filme bem sólido, com uma atmosfera que lembra muito os filmes B dos anos 50, principalmente com as incríveis pinturas mate. Mas o ato final do filme parece um pouco estranho e fora de lugar, principalmente porque ele é bastante corrido, e isso tem um motivo bem curioso. Nos momentos finais do filme, Will descobre que há uma mina comandada por um grupo conhecido como os Coletadores, que usam Dracs como escravos. Zamis acaba sendo encontrado por 2 deles e Will consegue derrubar um dos sequestradores, mas é ferido mortalmente pelo outro. Logo depois, Will é reencontrado por uma patrulha da Aliança Bilateral Terráquea e após ser dado como morto, ele ainda demonstra estar vivo e consegue ser tratado. De volta à ativa, Will precisa voltar para Fire Emblem 4 e resgatar Zamis. Infelizmente, todo esse reencontro de Will com os humanos e a diferença entre eles e alguém que aprendeu a amar os Dracs é praticamente inconsequente no filme. Essa parte é totalmente acelerada e não dá para ter uma interação entre os personagens. É tudo corrido para que o protagonista possa voltar à mina o mais rápido possível e salvar o filho de Jeriba. Toda essa parte final é bastante acelerada porque ela teve que ser alterada em relação ao roteiro original e até mesmo ao texto do Longyear. Tanto no primeiro roteiro quanto na novela, não existe nenhuma menção a uma mina ou então ao sequestro de Zamis. O negócio é que os produtores ficaram com muito medo do público não entender o título do filme, que no original é Enemy Mine, que também significa inimigo meu. O problema é que os produtores desconfiaram da inteligência do público e exigiram que o roteiro tivesse uma mina inimiga no final de tudo, para não confundir quem fosse assistir o filme. Ao subestimar a inteligência do público, acabamos com um final muito acelerado e um pouco fora de ritmo com o resto do filme, mas que merece certo crédito por ter injetado um pouco de ação para uma obra que é relativamente parada, além de dar um pouco mais de trabalho para o Chris Wallace e a sua equipe de maquiagem e alguns efeitos práticos com mortes bem brutais. E depois de libertar Zamis e os outros Dracs, Will vai até Dracon e perante o conselho ele recita a linhagem de Jeriba para que o pequeno Drac se torne parte daquela sociedade. Apesar de ninguém saber onde estão as gravações do Lon Crane, sabe-se que ele gravou um final com muito mais detalhes do que a versão do Wolfgang Petersen, onde seria
seria mostrado muito mais do planeta Dracon e principalmente o Conselho Sagrado dos Drak. Mas essa versão nunca foi vista pelo público e provavelmente foi perdida para sempre. Mas vale ressaltar que, mesmo apressado, o final entrega mais uma vez a mensagem principal, da união das duas culturas, principalmente quando ele encerra com a frase: And when, in the fullness of time, Zavis brought its own child before the Holy Council, the name of Willis Davidge was added to the line of Jeriba. É legal destacar que o Inimigo Meu não acaba de forma simplista, com o fim do conflito intergaláctico só por causa do amor entre Jeriba, Will e Zamis. Esse tipo de conflito político é muito mais complicado do que essas relações interpessoais, mas pelo menos o final nos dá esperança de que podemos esperar que para alguns humanos e Dracs agora é mais difícil puxar o gatilho. Talvez para alguns ficou mais difícil ver sentido na guerra, e assim podemos esperar que nesse futuro, e principalmente no nosso, as palavras escritas no Talman possam ecoar por todo o sistema solar. Let him extend love to the enemy, that love might unite them. Inimigo Meu foi um grande problema para a equipe de marketing. Todo mundo estava esperando mais um filme que parecia com Star Wars, o que era comum para a época. Então, como vender um filme onde o foco principal são dois inimigos aprendendo a valorizar um ao outro? Mesmo assim, a Fox gastou 10 milhões em marketing para o filme, mas sem saber ao certo como convencer as pessoas a assistir ao longa no cinema. Nas semanas que o filme ficou em cartaz, ele não conseguiu recuperar nem metade do seu orçamento. Até mesmo a crítica da época foi bem negativa, com alguns chamando o filme de o Duna desse ano, comparando ele com o fracasso de bilheteria e crítica de 1984. Mas é interessante que, ironicamente ou não, ele foi um grande sucesso na antiga União Soviética, sendo o primeiro filme de ficção científica ocidental que passou por lá. Aos poucos, Inimigo Meu acabou ganhando um status de filme cult, tendo a sua história homenageada e replicada em um episódio de Star Trek, A Nova Geração, e na série Stargate, num episódio que tem o mesmo nome do filme, mostrando que Inimigo Meu sempre teve o potencial para se tornar um ícone da cultura pop, mesmo que infelizmente tenha sido esquecido pela maioria. Ainda assim, ele merece muito ser revisitado e tem uma mensagem que cada vez mais se torna relevante, além de ser uma grande subversão do que se estava esperando para os anos 80, entregando um grande estudo sobre a relação entre dois personagens ao invés de um espetáculo de luzes. É com certeza uma obra que marcou muitos, mas que ainda precisa marcar muito mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigado por continuar acompanhando Central Pandora e nos ajudando a levar entretenimento para todas as galáxias, e a gente se vê no próximo vídeo.